você é jovem, em reverência à palavra do Senhor, daqui a pouquinho você senta. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu um pouco depois que ele à cidade de Naim, chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E ele, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: você, menino, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e todos se apoderaram o temor, e de todos se apoderaram o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Pode sentar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, hoje o culto de mocidade é um culto onde não tem espaço para egoístas. O culto de mocidade hoje, a palavra de hoje, queridos, são para pessoas que estão dispostas a concordarem com a vitória e com a bênção um do outro. Há um segredo muito forte nisso no texto que eu li antes, logo no texto inicial disso. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo a oração final e a gente vai estar apresentando ao Senhor as nossas orações, a nossa oração, os nossos pedidos ao Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, juntamente com você, eu quero concordar com a sua vitória, com a sua bênção, com aquilo que você tem pedido ao Senhor, e você vai concordar com aquilo que eu vou pedir ao Senhor, com aquilo que eu tenho pedido ao Senhor. A palavra de Deus diz, não sou eu quem digo. A Bíblia diz, queridos, que se todos de nós concordarmos sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, isso será feito, sem nenhum questionamento. Aí Jesus vai dizer por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E Jesus está no nosso meio, querido. Você crê nisso? Amém. A gente só se reúne num lugar como esse porque Deus está aqui nesse lugar. E se o Espírito Santo está aqui nesse lugar, querido, nós estamos seguros. Há segurança para nós, há esperança para nós. E hoje, a palavra que eu trago, eu vou pregar vou começar pregando para mim. Na verdade, hoje eu vou começar pregando para a minha vida. Eu vou pregar para mim. Posteriormente, quando Deus fala ao coração do pregador, fala ao pregador, a palavra vai se refletir, vai falar ao coração da igreja, ao coração do povo que está escutando, ao seu coração. Mas na verdade a palavra primeiro tem que ser pregada para mim, tem que falar comigo. E hoje eu estou pregando para mim. Hoje a palavra de Deus é para mim. Diga, hoje a palavra de Deus é para mim, diga. Hoje a palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para você. Deus vai falar com você. Um texto conhecido que eu estou trazendo para a gente aprender algumas coisas é o texto da viúva de Naim. Antes de acontecer esse episódio onde Jesus ressuscita esse jovem, esse mancebo, como diz a Escritura, Jesus havia ficado impressionado, havia ficado impactado com a fé de um certo centurião que havia chegado para Jesus e intercedido pelo seu servo que estava enfermo, doente. E Jesus, de onde ele estava mesmo, lançou uma palavra e disse que o mancebo que o jovem, o servo do centurião, estava curado. Você conhece essa história? Jesus disse que vá, que ele está curado, seja conforme a sua fé. E nem em todo Israel ele tinha visto uma fé como aquela. Todo mundo ficou extasiado, todo mundo ficou fora, todo mundo ficou alegre com sinais e maravilhas que Jesus tinha operado. Porque afinal de contas, quando Jesus está em algum lugar, quando Jesus está em algum local, algo precisa acontecer. Coisas precisam acontecer, queridos.
Porque se você parar e observar nas Escrituras, por onde Jesus passava, ele nunca deixava as pessoas da mesma forma em que elas se encontravam. Nunca. Nunca. Então a gente precisa pensar sobre isso e, vamos dizer assim, se conformar com certas situações, com certas coisas, que com o passar dos dias a gente se acomoda, a gente se conforma. Se Jesus faz parte da minha vida, se eu creio no Filho de Deus, se eu creio que Ele morreu e ressuscitou por mim, e a palavra dele diz que eu vou fazer coisas maiores do que as dele, então, queridos, coisas grandes precisam acontecer na minha vida. Coisas grandes precisam acontecer na sua vida. E detalhe, eu sou jovem, é aí mesmo. Samuel era um garoto e Deus já tinha começado a usá-lo, ele garoto. Deus já começava a confirmar a palavra de Samuel, ele ainda garoto, ainda jovem, ele servindo no templo, servindo no tabernáculo lá, junto com o sacerdote Eli. Então pare para pensar, nessa noite, em nome de Jesus, pense no seu chamado, pense naquilo que Deus quer para a sua vida. Mas voltando para cá para a introdução da mensagem, voltando aqui para a viúva, sessão de introdução da mensagem, a gente vai ver que depois que Jesus cura o filho do centurião, ainda não cheguei na parte propriamente dita, isso é o contexto da história, do capítulo 7, a gente vai ver que todo mundo fica feliz e Jesus é seguido por uma multidão. E ele sai de Cafarnaum, que é mais ou menos alguns quilômetros, acho que é 38 quilômetros, de Cafarnaum até Naim. Jesus andou 38 quilômetros até Naim e chegou mais ou menos à tarde, que é a hora que o pessoal ia levar os defuntos para serem enterrados. Os funerais, aconteciam os funerais. E chegando na cidade, Jesus vai e encontra uma multidão que segue a Jesus, encontra uma outra multidão. Uma multidão alegre e festiva, uma multidão alegre e impressionada, empolgada, pegando fogo, porque viram sinais e maravilhas que o próprio Jesus operou e dizia. Agora eles estão se deparando com uma outra multidão triste, angustiada, frustrada e decepcionada porque morreu o filho da viúva. O filho da viúva está morto. O filho da viúva está morto, está indo em direção ao buraco para ser enterrado. Segue-se o cortejo fúnebre e uma multidão segue a viúva. A multidão, queridos, que se compadece da situação daquela mulher. E se a gente pensar, a gente fizer uma analogia, a gente vai observar que parece que a gente perdeu a sensibilidade e a compaixão pelas necessidades das outras pessoas, pelos problemas que as pessoas vivem. A gente só quer viver os nossos problemas. E aquela multidão seguia a viúva e se lamentava, triste junto com aquela viúva, chorando a perda do seu filho. A gente já não chora mais, a gente já não se lamenta mais, a gente não está nem aí com quem morre ou deixa de morrer, com quem passa por tribulação ou deixa de passar. Não interessa, não é comigo. O que me importa? A gente deixou a nossa fé, a nossa vida ser engessada por um egoísmo horrível, que deixa o nosso coração empedrado e insensível às necessidades e às tragédias e às angústias que nos cercam. Talvez do seu lado tenha alguém precisando de uma palavra, precisando de alguém que dê uma força e diga: eu estou aqui, você pode contar comigo. A gente já não se importa mais, a gente não está nem aí para isso. Afinal de contas, não é comigo. Aí chega um certo Jesus de Nazaré, depois de uma cura milagrosa, incrível, e ele
impressionado com um certo centurião. Ele chega juntamente com a multidão que o ovaciona, que está muito feliz, está muito empolgada. A gente é muito movido pela empolgação. Mas agora Jesus se encontra com uma multidão triste e se encontra com um cortejo fúnebre. Alguns homens levando um cadáver no caixão. E uma triste viúva, sem esperança e num beco sem saída. E o Jesus que estava participando de uma festa de empolgação, porque afinal de contas foi curado um rapaz. A minha Bíblia e a sua Bíblia, eu tenho certeza que vai dizer o seguinte: que Jesus, vendo a viúva no meio daquela multidão, ele moveu-se de íntima compaixão. De íntima compaixão. O nosso Deus, queridos, Ele não é insensível às nossas dores. O nosso Deus não é insensível às nossas necessidades. Ele não é insensível às nossas desgraças, porque a morte de alguém é uma desgraça, é um fato terrível. E Jesus se compadeceu daquela viúva porque, vamos lá, primeiro, ela é viúva, a viúva perdeu seu marido, por isso Jesus se moveu de íntima compaixão por ela não tem quem a sustente, ela perdeu o sacerdote da casa, ela perdeu quem dava suporte espiritual para ela perdeu o seu marido, o seu amado. Por isso Jesus se move de íntima compaixão por ela. Jesus se move de íntima compaixão por ela, queridos, porque ela perdeu o filho dela. A viúva não podia trabalhar naquela época. Logo, ela perdeu a única possibilidade de sustento futuro para a vida dela, que seria o filho dela trabalhar para ajudá-la. E Jesus se compadece dela por conta disso. Ela já não ia poder mais cozinhar para o filho dela. Ela ia viver uma vida triste, amarga, frustrada e decepcionada. E isso faz com que Jesus mova-se, o coração dele se mova de compaixão por ela. Jesus se move de compaixão por ela porque ela ia ficar sozinha, sem ninguém, na solidão. Você faz ideia do que é isso? Só, sem ninguém, sem esperança, na solidão. E no meio dessa situação, Jesus tem compaixão daquela mulher. E no meio daquele alvoroço, daquele cortejo fúnebre, daquela multidão triste, surge alguém que pode trazer algo de bom, trazer uma saída, trazer uma luz no meio daquele momento tão terrível e tão triste, que é a morte do filho da viúva. A viúva já está, ela nem sequer clamou. Jesus que vinha chegando na cidade, e Jesus que se moveu de compaixão por ela, ele viu a situação, ela nem sequer chegou para ele para clamar a ele. Mas o próprio Deus, queridos, o próprio Jesus, ele é capaz de se comover de compaixão pela sua vida. Ele é capaz de se comover e sentir compaixão pela situação que você tem vivido. E se você tem chorado, se você tem carregado algum morto, alguma situação que está morta na sua vida, Jesus tem poder para ressuscitar. Jesus tem poder para ressuscitar a sua vida, ressuscitar os seus sonhos, queridos. Ressuscitar a sua vida espiritual, ressuscitar a sua esperança. Não se engane. Existem pessoas que vêm para a igreja, vêm para os cultos, mas estão mortas dentro da igreja. Mortas dentro da igreja. O diabo já não se preocupa mais, queridos,
expulsarem e tirar as pessoas da igreja. Antigamente se fazia isso. Antigamente expunha-se a pessoa publicamente e a pessoa ia embora quando pecava. E isso, de certa forma, entre aspas, era bom. Por quê? Porque o mal, né? Aquela pessoa que pecava era retirada do meio do povo e a igreja era sanada. O câncer era tirado do meio da igreja. E a pessoa ia embora e normalmente nunca mais voltava. Agora o que o diabo faz? Ele deixa as pessoas mortas dentro da igreja, achando que estão vivas. E elas seguem mortas. Mortas com a sua vida espiritual, mortas nos seus sonhos, mortas na sua comunhão com Deus. Estão mortas. Estão carregando um defunto que já está fedendo, e elas não percebem isso. Mas essa noite Deus quer se mover de compaixão pela minha vida e pela sua. Nessa noite, Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus, queridos, e eu creio, essa palavra é para mim. Diga, essa palavra é para mim, diga. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós, queridos. Sim. Eu tenho a esperança de que o meu Jesus vai ressuscitar coisas na minha vida. Eu preciso. E eu tenho certeza que você precisa também. Eu preciso que Jesus ressuscite os meus sonhos. Eu preciso que Jesus ressuscite a minha vida espiritual. Eu preciso que Jesus ressuscite o meu foco. Eu preciso que Jesus ressuscite a minha fé. Fé, para quê? Para que os milagres aconteçam. Não se empolgue simplesmente não se empolgue com bobagem. A gente se empolga com muito pouca coisa. A geração de hoje, querido, só se importa em pular, levantar a mão, diz que pisa na cabeça do diabo, não pisa, o diabo que pisa em cima dele, ele acha que está pisando na cabeça do diabo. Pisa na cabeça dele, não está pisando coisa nenhuma, meu filho. Você pisa na cabeça do diabo quando você está vivo espiritualmente. Não adianta dizer que pisa no diabo, fica rindo da cara da igreja, quando a igreja está morta, dizendo que está pisando na cabeça dele. Debocha da igreja. Se impressiona com os cantores evangélicos aí afora. Muito obrigado. Shows da vida, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Jesus disse que nós vamos fazer coisas, e vamos fazer coisas maiores do que as dele. Jesus curou o cego, meu filho. Jesus levantou o paralítico. Um dia desse eu vi um paralítico, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha porque eu não tive caráter, eu não tive fé para tomar na mão dele, segurar na mão dele, queridos, e ver aquelas pernas finas, e ele paralítico lá, e eu levantar ele. Eu fiquei com vergonha da minha fé. Não foi da sua fé não, nem da Bíblia não. Deus opera maravilhas. A gente é quem crê. E esses dias eu tenho parado para pensar, parado para raciocinar. A gente pensa, logo existe. O que vai ser a nossa vida, queridos? Uma geração que é movida por shows gospel. Não sei o que gospel. Tem até um bannerzinho que publica lá. Daqui a pouco vou inventar um inferno gospel. Tudo é gospel. E vida com Deus não se tem, temor não se tem, respeito a pai e mãe não se tem. Mente cai da rede, não está nem aí. Fica com uma e com outra. Fofoqueiro, caluniador. E acha que é, e abre a boca e baixa o peito que é evangelho. Precisamos ter cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, porque o nosso Senhor, o mesmo Jesus de Nazaré que levantou esse rapaz do caixão, como a gente vai ver já, ele está voltando. O nosso rei está voltando, queridos, isso não é mais pregado.
Isso não é mais discutido, porque afinal de contas o que importa é dar um crescimento para a igreja, onde a igreja enche e a gente acha que ela está crescendo. Porque na verdade, queridos, o crescimento é saudável. Inchaço não, inchaço é doença. É ou não é? Quem está inchado está doente. Quem cresce está saudável. Inchamento, meu filho. Tem um monte de gente por aí querendo que a igreja enche, querendo que a igreja cresça, não se prega mais para as pessoas que Jesus está voltando, só se importam em fazer programações parecidas com o mundo secular para segurar os jovens dentro da igreja, para segurar a mocidade dentro da igreja, porque se não fizer o que a mocidade quer, se não fizer o que os jovens querem, eles vão embora, ou então eles vão procurar uma igreja que satisfaça o ego deles, que tragam os artistas que eles gostam, que tragam os cantores que eles querem, que fazem as programações que eles querem, que põem uma luz aqui, que apague as luzes, que façam transformar a igreja em uma boate. Se não for assim, o jovem não fica mais na igreja e nem quer ser chamado de cristão, e muito menos carregar a Bíblia lá fora, porque a Bíblia já é um acessório quadrado e não combina mais com a sua roupa. Você entende isso? Você entende onde a gente está chegando? E eu vou dizer para você, essa palavra é para mim, certo? Para mim, para mim. Eu preciso crescer. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E eu sei que você também precisa de um milagre. Coisas, queridos, que impossíveis na nossa vida, queridos. A gente se acomodou e a gente assentou no nosso coração que decidimos empurrar com a barriga, que se Deus quiser, Ele fará. Está na hora da gente se levantar, buscar a santidade e correr em direção aos milagres que a Bíblia diz que tem para nós. Está na hora.